canecas daqueles que chegaram atrasados. Pode deixar aqui do lado, que quando terminar... Isso, quando terminar, viu? Agora, essas canecas, tomar cuidado. Tem muita caneca. Se você ouvir um barulho, pré, aí já foi, né? Mas eu queria chamar aqui, bora sentando aí, agradecer as meninas aqui, agradecer a Valesca mais uma vez, por todo o serviço, toda a atenção, todo o carinho. Vamos, Dani, Caterine, vamos deixando aí, pode ser? Porque a gente vai fazer o quê? A gente, no final, alguém vai aparecer aqui que fez aniversário, né? Mas você já está com as canecas, pode levar, não tem problema não. Viu? Amados, eu queria ler um texto bíblico, e a gente vai fazer uma ceia diferente. Vou chamar, em primeiro lugar, chamar os pastores aqui em cima, os pastores. Eu pedi para a gente preparar uma ceia aqui, bastante diferente. Eles estão aqui, nós vamos fazer o seguinte: cada um pastor vai pegar um prato com esses pães, ele vai pegar e ele vai segurar nas suas mãos, ou pegar um prato de cálice também. A gente vai começar orando. E depois da oração, eles vão deixar aqui na mesa, e eles vão descer, que eles vão lavar as mãos na frente da igreja. Ali tem água, tem sabonete e tem álcool gel. Eles vão lavar as mãos, né? De modo que, durante a palavra que eu for dar, eles vão estar fazendo o que a Bíblia diz. Porque a gente sempre faz em nome da obra missionária, a gente serve aquele cálice, não é verdade? Mas, biblicamente, diz assim a palavra de Deus: e tendo dado graças, o partiu e disse. Então, hoje a gente vai cumprir essa palavra. Tendo dado graças, o partiu. Por que isto? Porque Jesus disse: isso é meu corpo que é partido, que é dado por vós. A gente vai fazer exatamente como diz a Bíblia. E isso é um ato que vocês vão estar vendo, porque eles vão lavar as mãos, depois eles vão subir e vão partir o pão em pedaços, que depois vocês vão cear com esses pedaços que eles partirem. E aqui estão os cálices de suco de uva de verdade, nessa última ceia. Enquanto a gente faz isso, a gente vai estar participando da ceia visualmente, vai participar da ceia presencialmente, emocionalmente e biblicamente. Amém, queridos? Então, eu queria que os pastores pegassem aleatoriamente um pão e o cálice para a gente orar. Eu queria que a igreja ficasse de pé nesse momento, que a gente vai apresentar esses elementos ao Senhor e depois vai fazer como foi. Eles vão lavar as mãos, e o Vandilto, o diácono, ele vai estar ali ajudando os pastores a lavar as mãos, para depois eles poderem partir o pão. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai bendito, esta noite é uma noite muito especial, Senhor. Porque pessoas em muitos lugares começaram o ano e, infelizmente, não permaneceram na fé. De modo que, ao terminar este ano, em vários lugares, pessoas estavam afastadas do Senhor. Então, a primeira coisa que nós queremos é te agradecer por nós estarmos aqui. Porque é pela misericórdia que nós estamos aqui. Não é porque somos bons, somos melhores do que ninguém, mas a tua misericórdia veio sobre nós. Nós levantando esse pão e esse cálice, Senhor, nós os consagramos a Ti, estes elementos, o pão e o vinho, dizendo: Senhor, nós viemos aqui essa noite, diante de tantas coisas que vivemos esse ano, de tanta gratidão. A nossa maior gratidão é pela morte e ressurreição de Jesus. É por o Senhor ter entregue o seu corpo por nós, o Senhor ter derramado o seu sangue para perdão dos nossos pecados. E essa noite, Senhor, nós não queremos simplesmente sair daqui e dizer Feliz Natal. Mais do que isso, nós queremos sair daqui convictos de que nós estamos participando do corpo e do sangue de Jesus. Por essa honra, Jesus, por isso santificamos esses elementos. Pedimos que o Senhor os abençoe e pedimos que esta noite faça as grandes coisas no coração de cada um. Pedimos que o Senhor fortaleça espiritualmente, que esta ceia seja uma reafirmação e também uma conversão de todos na consciência de que o Senhor morreu por nós, pelos nossos pecados, para sermos justos perante Deus. Nós oramos e gratos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode sentar. Deus abençoe. E os amados vão estar lavando as mãos ali com a ajuda de Vandilton. Ele vai derramar água e eles vão lavar as mãos ali naquele... Isso, bem devagarinho. E pode derramar essa água aí. Meus irmãos,
Queria que colocasse na tela o texto bíblico de Lucas 23, verso 39. Você pode estar olhando para lá, olhando para cá, porque eu quero que faça mesmo. Pode ficar olhando, não tem problema nenhum. Tá? O que eu quero é que essa noite você esteja envolvido num clima. Porque quando Jesus foi fazer a ceia, tinha um clima. E o clima da ceia era muito forte, porque ele disse para os discípulos irem preparar a ceia, vão, e quando você encontrar um homem com um cântaro na cabeça, siga aquele homem. E ele vai até um determinado lugar, e quando chegar naquele lugar, você fala, o mestre, o mistério. Ou seja, onde está o lugar para o mestre celebrar a ceia, da Páscoa? Aí ele já estava tudo armado. E quando eles chegaram com aquele camarada com um cântaro na cabeça, o camarada chegou lá, parou numa casa, ele perguntou àquele rapaz, e já estava o local que era o segundo andar de um local que ia ser a ceia do Senhor. Ou melhor, a Páscoa, ou melhor, a ceia. Uma coisa só. A última Páscoa que Jesus ia tomar e a primeira ceia que a igreja ia celebrar. Então, tudo aquilo estava acontecendo. Então, estava com muita ambiência. E Jesus toma o pão. Note que toda Páscoa tem carneiro, tem cordeiro, com ervas amargosas, mas você não vê na Bíblia nenhuma citação de ervas amargas e cordeiro. Não tem essa citação ali. Você só vê a citação do pão e do vinho. Porque todo o resto é secundário. Então, aqui, a gente está num momento como esse, focado nisso, e a gente vai ler o texto de Lucas 23, 39, para a gente focar nesse entendimento. Eles vão lavar as mãos, eles vão enxugar as mãos, vão botar álcool gel nas mãos, e vão subir, e vão partir o pão, tudo isso durante a palavra, ok? Você pode ficar olhando para eles, pode olhar para mim, pode ver eles, faz o que você quiser. Mas Lucas 23, verso 39 diz, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo, você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Verso 40, porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo, você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. 42. E acrescentou Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E 43 termina dizendo, Jesus lhe respondeu, em verdade eu lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos vão preparar o pão, vão cortar o pão, aqui eles vão colocar nos lugares próprios, e quando estiver pronto a gente vai distribuir a ceia. Atente para a palavra que você está vendo agora. Jesus está sendo crucificado e ao lado dele 2 ladrões. A tradição fala o nome deles, não preciso lhes dizer. Esses 2 ladrões, eles estão sendo condenados por pecados na esfera civil. Um fez uma coisa, outro fez outra, fez várias coisas, tal. Eles estão condenados. Mas no meio desses 2 ladrões está um que não foi condenado pela área civil. Esse homem que está no meio, ele não foi condenado na área civil. Aliás, aquele julgamento foi manipulado. A Bíblia fala que o Senhor foi lá para o Sinédrio, Jesus foi no Sinédrio, e eles levantaram várias falsas testemunhas. Como é que levanta a falsa testemunha? Você abre em Êxodo capítulo 20 e diz, não dirás falso testemunho. A falsa testemunha, a testemunhar falso, é um dos 10 mandamentos. Pecado venial. E o sujeito que não testemunha é tão grave que ele seria apedrejado se desse mau testemunho, mas eles deram mau testemunho pagos pelo poder religioso. Então o poder religioso tinha interesse de matar Jesus. Mas só que o poder religioso arranja um jeito de dizer que Jesus é condenado, mas não tem poderes para matar. Então nós temos um primeiro problema. Jesus ele pode ser condenado como for, mas não vai morrer. Porque os judeus não têm poder de matar. Eles estão dominados por Roma, e quem vai matar é Roma, ou não vai matar. Porque o judeu não pode matar. Então nós temos uma situação estranha. Aquele homem vai para o Sinédrio e é condenado sem ser condenado. Porque as coisas que ele foi acusado, Roma não tem nada a ver com isso e não vai condená-lo. Aí ele vai para a mão de Pilatos. Pilatos fala, não vejo culpa nenhuma nele. Eu vou açoitá-lo e soltá-lo. Então ele está numa situação que diz que não tem nada a ver com a história. Lava até as mãos depois. Mas a cruz ali do meio, portanto, é a cruz mais injusta. Acontece alguma coisa. Mas por que aquela cruz do meio é tão importante? Meus irmãos, a Bíblia diz que Paulo diz assim, longe de mim gloriar-me,
a não ser na cruz de Cristo, pelo qual estou morto para o mundo, Gálatas 6,15, e o mundo para mim. Eu estou morto. A cruz de Cristo é o único elemento que caracteriza o cristianismo, a vida cristã, a vida com Deus, é a única coisa, a cruz de Cristo. Porque se você falar do amor, você vai falar no budismo do amor, no espiritismo do amor, no taoísmo do amor, você vai falar, todas essas religiões vão falar de amor. Se você falar de fé, domingo passado eu preguei sobre isso, você vai ter abordagens diferentes de fé, mas você vai ter alguns elementos similares, mas a única coisa que não tem lugar nenhum, nem no judaísmo, e não tem lugar nenhum, é o elemento da cruz de Cristo. Por quê? Irmãos, a cruz de Cristo é uma aberração. Porque a cruz de Cristo, ela não é a cruz desses dois salteadores. Ela não é. Aqueles dois eram merecedores. Depois eu vou falar sobre isso. A cruz de Cristo é a cruz de Deus. A cruz de Cristo é a cruz de Deus. Há um texto em Atos capítulo 2, eu vou abrir aqui, Atos capítulo 2. Acho que é o verso de número, deixa eu pegar aqui, Atos 2, verso de número 17, deixa eu ver. Não, é verso de número 22. Atos 2, 22. Israelitas, diz o texto bíblico, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais... vocês podem partir o pão, viu? Pode partir. Bênção por ele. Obrigado. Jesus, vou repetir. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Agora o 23, ó. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Veja só, ele diz, pela presciência de Deus, vocês mataram. Ou seja, havia um propósito, mas havia um propósito de Deus. E ele fala, vocês mataram. Então há uma confluência de duas coisas. Judeus entregando, romanos matando, mas Deus controlando a história, dizendo, vocês o mataram, segundo a presciência e o plano determinado por Deus. Então a única cruz ali que está determinada a acontecer, não é a cruz do ladrão da direita, nem o da esquerda, é a cruz do meio. Por que isso? Porque o que acontece é o seguinte, a Bíblia diz, no dia em que tomares dessa árvore, desse fruto dessa árvore, no dia que tomares, Gênesis 2,17, no dia que tomares, no dia que comeres, certamente morrerás. O pecado é uma transgressão diante de Deus. Deus estabelece uma lei, um funcionamento para Adão. Adão é a humanidade. Adão não é uma parte da humanidade, só existe Adão. Inclusive, nem existia Eva em Gênesis 2,17, não existia. Então, ele recebe uma instrução, ele recebe aquela instrução, ele é 100% da humanidade, e ele diz, você não coma, porque no dia que morrer, você vai morrer. No dia que você comer, você vai morrer. E aí o que acontece? O salário do pecado, diz Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então, ele toma aquele fruto, já com Eva e com Adão, toma aquele fruto, come, e começa a acontecer a fatalidade. Começa a acontecer a morte física gradativa, ele morre espiritualmente, se separa de Deus, vê que está nu, fisicamente ele começa a vir doenças, começa degenerações a acontecerem, o próprio Adão viveu 930 anos, mas começa a declinar, e aí quando chega em Gênesis 9, o Senhor falou assim, eu não contenderei para sempre com a raça humana, os seus dias serão 120 anos. E aí quando chega em Salmo 90, o salmista diz, mas os anos da nossa existência são 70 e no máximo 80 com enfado e canseira. Ou seja, o homem que começou 930 anos vai degradando, morrendo aos poucos, e mais do que morrendo, separado de Deus e carregando o estigma da doença, do assassinato, da violência, da maldade, do ódio, do ressentimento. Eles vão fazendo isso. Como é que vai resolver essa tulha de coisas que estão em cada um de nós? Gênesis capítulo 8, verso 23, diz que a imaginação do homem é má desde a sua meninice. Então você pega uma criança, essa criança nasce, quando essa criança tem 1 ano e meio, ela está jogando coisa batendo na cara da mãe. Ela está batendo na cara da mãe, ela está desobedecendo, está mentindo, com 2 anos e meio está mentindo. O que é mentira para aquela criança? Nada. Você sabe que aquilo é mentira. Você pegou? Não. Por que ela está fazendo aquilo?
é um pecado, se ela tem sentido moral, não tem. Ela não tem entendimento moral, mas é um pecado. Porque aquele pecado não é um pecado para você, mãe, para você, pai. É um pecado para Deus, porque ele é uma falta de verdade. E aí você começa a ver que aquela criancinha lindinha, de lindinha não tem nada. Aquele é um pecador, que é ele condenado, e é condenado a pecar mais. Agora, como é que você vai resolver o problema da humanidade que está afastada de Deus, que tem que se aproximar de Deus? Como é que você vai resolver? Só tem uma solução para resolver. Deus tem que providenciar um homem para morrer por todos. Por que isso? Porque quando Deus, lá no Antigo Testamento, quis dar uma ideia do que ia acontecer, o que é que ele fez? Ele disse, quando você pecar, você pega um cordeiro, uma pombinha e tal, e você leva até o sumo sacerdote, põe a sua mão, fala para aquela pessoa, para o sumo sacerdote, o que você fez. Depois que você põe a mão e que fala, aí o sumo sacerdote enfia a faca, mata aquele cordeiro, e aquele cordeiro morre em seu lugar. Aquele carneiro, aquela pombinha, aquela rolinha morre em seu lugar. Ou seja, Deus não está matando o infrator, Deus está matando o substituto do infrator. Então Deus vai fazer essa mesma figura, mas quem é o candidato para substituir todo ser humano? Tem que arranjar um cordeiro. E aí quando Jesus aparece, em João 1,29, João Batista diz, eis o cordeiro o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus vai ter que ter uma vida de cordeiro. Vai ter que ter uma vida de cordeiro incontaminado, sem pecado, perfeito e santo. Vamos ver se vai ter. Bota ele no deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo chega para ele, oferece pão, oferece a glória do mundo, oferece um monte de coisa, diz, se jogue daqui. E este homem, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Portanto, ele chega até esse ponto aqui como cordeiro santo. Mas não basta. Não basta. Por que não basta ser um cordeiro santo? Pegava um revólver e dava um tiro nele. Pronto, ele morreu em nosso lugar. Enfia uma faca, ele morre e está tudo certo. Não está certo. Não está certo. Por que não está certo? Porque existe uma coisa que o pecado carrega em si. É a maldição que Deus lançou sobre ele. O Senhor falou, maldita é a terra por tua causa. Falou exatamente isso em Gênesis capítulo 3, verso 15 em diante. No 17 falou, maldita é a terra por tua causa. Deus lançou uma maldição decorrente da desobediência, ou seja, não apenas o ser humano está sob pecado, mas sob a maldição da sentença de Deus sobre ele. E como é que vai resolver isso? Então, este cordeiro vai ter que ser morto no lugar de maldição. E que lugar de maldição é esse? A cruz de Cristo. E é impressionante, eu estava falando com Fernanda, que Jesus sobe naquela cruz, e o texto bíblico diz que quando Jesus chega, quando está morto, em João 19:35, diz que, terminado aquele período que é a morte, né? Tudo turbou, o terremoto aconteceu, o soldado veio pelo lado e enfiou uma lança do seu lado direito. Enfiou do lado direito, e a Bíblia diz que saiu sangue e água. Olha aqui esses dois elementos. Quando você vai em 1 João, você vai ver que ele fala do sangue e da água de novo. Está acontecendo alguma coisa. Aquele cordeiro está dando sangue, mas ele está dando também batismo. Ele está dando nova vida. Ele está dando alguma coisa que vai acontecer dias depois. Aquilo que está saindo dele é mais do que sangue. Está saindo água. Está saindo alguma coisa que dá vida. Você vê que as sondas que sobram para Marte, que sondas que sobram para todos os planetas, Saturno, eles querem encontrar o quê? Água. Por que água? Porque a água é fonte de vida. Sai dele fonte de vida. Jesus mesmo disse, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então a gente está vendo acontecer alguma coisa naquela cruz, naquela morte ali, que é uma parte maldita, mas após ele morrer, ele jorra algo bendito. Então você está acontecendo ali no meio daquela cruz, entre os dois ladrões, um processo espiritual que não dá para entender. Ninguém consegue entender. Eu quero que você coloque aí, por favor, 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. Olha que coisa impressionante. Ele vai dizer do verso de número 8. 1 Coríntios 2, 8. Olha só o que o apóstolo Paulo vai falar. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, lê para mim o restante. Então eles estavam ali e não sabiam o que estava acontecendo. Eles não sabiam que não teriam crucificado. Não teriam crucificado quem? O Senhor da glória.
Mas ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ali naquela cruz do meio estava acontecendo um sacrifício, o cordeiro do próprio Deus. Quer dizer, Deus estava provendo um cordeiro para resolver o problema com a humanidade. Mas onde é que eu quero chegar para você? Você só tem duas opções. Falava no instante com um amado aqui, conversando. Ali tem 2 pecadores. Aqui não são 3 pecadores. São 3 cruzes, mas só tem 2 pecadores. Tem 2 pecadores aqui. Um pecador culpado e um pecador condenado. Você vê, os 2 são condenados, calma. Um dos pecadores quer se salvar. Um dos pecadores não reconhece seus erros. Um dos pecadores está condenado eternamente. Ele vira para Deus, para Jesus e fala: você não é o Cristo? Ele não acredita que é o Cristo. Ele diz: você não diz que é? Então não salve a gente, que eu quero ser salvo. Arranje um jeito de me salvar. Aquele pecador é o pecador que não reconhece a Cristo. É o pecador que não se reconhece pecador. É o pecador que quer salvação, mas não quer reconhecimento de quem ele é. E ele então morre nos seus pecados. Do outro lado tem um outro que olha, diz assim: você não teme a Deus, estando na minha condenação? Esse não fez nenhum mal. E ele então vira para Jesus. Os 2 são pecadores. Os 2 vão morrer, mas só um está condenado. Os 2 vão morrer, mas só um está condenado. E por que eu estou falando essas coisas? Isso aqui é uma das partes da crucificação mais importantes. Porque essa hora que você está aqui participando dessa ceia, você viu eles partirem o pão? Ó. Por que eles partiram o pão? Nós já vamos ler isso. Porque Jesus disse que partiu. Isso aqui é o corpo de Jesus que foi partido. Eles partiram. Eles vão passar adiante os diáconos, se eles quiserem também. Mas olha, essa parte aqui está dizendo assim: ou você é um pecador condenado, ou você é um pecador que se reconhece pecador para ser perdoado. Não tem meio termo. Só existe perdão para quem tem essa atitude deste ladrão. Senhor, tem misericórdia de mim. Todos os 2 são pecadores. Meus irmãos, a Bíblia diz que todos nós pecamos em muitas coisas. E na língua não há homem que não fale. Na língua não há um que não fale. É palavrão, é mentira, é inverdade, é meia-verdade. É falar mal de alguém, é falar indevidamente, é falar na hora errada, é falar duramente. Não há um que não peque com a língua, diz a Bíblia. Então, hoje a ceia não é para aqueles pecadores que falam dos outros, mas que não se reconhecem. A ceia é para pecadores que se veem pecadores. É impressionante, querido, que aquele pecador que disse: Senhor, lembra-te de mim, o pecador do meio não é pecador, ele pode salvar. Aquela cruz do meio não tem pecado. Mas aquela cruz do meio tem todos os pecados. Mas ele não tem nenhum pecado dele, ele só tem os pecados dos outros. Ele levou sobre si os nossos pecados. E a gente vai chegando ao final do ano. E aí temos Natal na próxima semana. Não existe Natal se Jesus não nasce para morrer numa cruz. Jesus nasce para salvar. E salvar significa salvar pecador. É impressionante como você conhece muita gente que defende que é bom. É impressionante como as pessoas acham que não fizeram tanta coisa ruim. Chega no final do ano, fazem um balanço e está tudo certo. Não tem nada certo. Você reconhece os seus pecados, então você tem um Salvador. Você não reconhece seus pecados e você tem condenação. Hoje é dia de você dizer-se a Deus, de você pegar o pão e dizer: Senhor, eu não mereço tocar nesse pão. Eu não mereço tocar nesse pão. Quando você lê um livro de Erwin Lutzer, ele diz assim: quais pecados mataram de Jesus? Os pecados que Deus colocou nele. Todos aqueles que não reconhecem que mataram Jesus foram os assassinos de Jesus. Porque a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Pois quem não discerne o corpo do Senhor será culpado do sangue do corpo de Jesus. Quem não discerne o corpo. Então significa: isso aqui não tem problema, isso aqui é só pão. Isso é um ponto. Mas o outro ponto é: não, pai, Jesus morreu. Eu sou uma boa pessoa. No momento que você não discerne que isso aqui só houve o partir,
Só houve a morte, só houve o assassinato na pior espécie de morte. Lembrando que Jesus morreu pelado. Jesus morreu com aquela roupinha. A cruz matava a pessoa nua. Então a vergonha era absurda. Pois essa vergonha, na verdade, é Deus dizendo, isso é o seu pecado. Quando você peca, é vergonhoso. Quando você peca, é terrível. Então quando você pecar, não se trata assim, foi mal Jesus, eu falhei. Não existe falhou, Jesus morreu por falha. Jesus morreu, meu erro, Jesus morreu por erro. Jesus morreu por pecado. Então, tão séria é a cruz de Cristo, tão verdadeiro é o teu perdão. Tão séria é a morte de Jesus, tão intenso é o seu perdão. Por isso que eu digo sempre, pecado com pecado não se brinca. Primeira coisa que resolve na vida, pecado. Primeira coisa que resolve na vida, o pecado. Seja no coração, tem um casal, você vai conversar com o casal. Coisa está lá. Primeira coisa que qualquer líder, de qualquer aconselheiro faz. Primeira coisa é fazer o exame daqueles pecados que estão envolvidos ali. O xingamento, a ira, o ódio. Aí você trata isso. Depois você trata a comunicação, respeito. Depois. Porque se tiver pecado, tem condenação. E se não reconhece, está condenado com esse ladrão que não foi para o paraíso. Então essa noite, antes de mais nada, eu queria que você olhasse para um Jesus que não tem pecado, que subiu ali naquela cruz porque Deus o matou, e olhasse para ele e visse que você é o responsável por ele estar ali. Eu sou o responsável. O que eu fiz hoje, o que eu fiz a semana passada, é responsabilidade. Eu coloquei ele lá quando eu pequei. Eu quero te chamar para você meditar nesse momento sobre isso. Quero te dar 1 minuto e meio de reflexão. Vai ter que dar, né? Perfeito. Excelente. Glória a Deus. Você quer salvação? Você tem que fazer como o ladrão. Nós merecemos condenação. Não chame de falha, chame de pecado. Porque para pecado tem perdão, para falha não tem perdão. Para falha, você apenas está dizendo que não reconhece que pecou. Falha é isso. Eu falhei. O que falhou? Jesus morreu por falha? Jesus morreu por pecado. Queria que você tomasse um tempo agora de confissão, Senhor. Senhor, me perdoa. Peça perdão por sentimentos, orgulho, vaidade. Peça, Senhor, por resistência de coração. Peça perdão, Senhor. Faça como o ladrão que disse: lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim, Jesus. Isso, fala para Deus. Não pensa não. Pensar é pensar. Falar, orar é falar. Fala com Deus. Orar não é pensar, viu, querido? Pensamento não é oração. Você tem que abrir sua boca e falar, mesmo que seja baixinho. Fala com Deus. Quero chamar aqui à frente os diáconos que estiverem presentes. A gente vai distribuir junto aqui os diáconos que estiverem presentes. Os pastores decidiram aqui que eles vão distribuir pão. Decidiram que vão distribuir o pão e os diáconos vão distribuir o cálice. Os diáconos lavaram as mãos e quando precisar fazer uso delas, já estão as mãos limpas. E eles vão distribuir o pão e os diáconos vão distribuir o cálice. Aqui estão os cálices com suco de uva. Você vai receber os dois e vai segurar os dois. Viu? Tem uns mais pesados que outros aqui. Só a misericórdia para não derrubar. Pega aqui, Hilário. Evandilton, está aqui? Cálice, perfeito. Fátima, vai pegar. Pode começar. Então vamos distribuir. O texto bíblico diz:
porque eu recebi do Senhor. Você vai pegar o cálice e o pão, viu? Porque também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma desse pão e beba desse cálice, pois o que come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Se você é batizado em águas, você vai tomar. Se você não é batizado nas águas, você não vai participar, ok? Se você foi batizado, é outra história. Fui batizado quando era piquititito, na igreja católica. Você não vai tomar a ceia do Senhor. Você toma lá na igreja católica, se você entende que deve. Mas só comunhão. Mas se você não foi batizado como Jesus foi batizado, por imersão, por aspersão também, mas você foi batizado com a consciência de estar sendo um discípulo de Jesus, sepultando o seu velho homem. Se você está em disciplina, se você for orientado a não tomar ceia por uma razão disciplinar, mas se você é um visitante da igreja, você pode tomar. Se você está em comunhão com o seu pastor, sua igreja, seu rebanho, na verdade, não com o pastor, é com o rebanho. Então você participa dessa ceia. O Jonatas vai cantar aí agora? Pode cantar aqui, vamos cantar. Segura aí o cálice e o pão. A gente vai, aleluia, adorar. Adorar, adorar. Por um triz você é salvo, irmãos. Por um triz. Só porque você olhou para o lado e falou: Jesus, lembra-te de mim. Só porque você disse: eu sou pecador, você é salvo. Só por isso. Por isso que a gente vai cantar. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. É a hora de adorar. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Segura o pão e o cálice e vá adorar o Senhor agora. Partiu o pão, Irate fala barena e recebeu o vinho, Perdão. nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho. Aleluia. Temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino, por inteiro, tudo é teu. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. Seu tempo de oração agora, amado. Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Canta, querido. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu.
cada valabacia da lebaixá. Cada media fosse alabaixá, mandar ela bacia. Eu sou filho, minha casa, meu dinheiro, meu Destino por inteiro. tudo é teu. Jesus, nossa vida é tua, Jesus. O Senhor nos comprou para isso, para ser do Senhor. Senhor, o ano de 2026 vai chegar e a gente quer, antes de entrar naquele ano, dizer: Jesus, nossa vida é tua. Se é para o Senhor fazer em nós grandes coisas, faz. Se o Senhor é para fazer através de nós grandes coisas, faz. Se o Senhor tem que arrancar algumas coisas dentro de nós, arranca. Se o Senhor tem que limpar, limpa. Se o Senhor tem que burilar, burila. Se o Senhor tem que refazer, moldar, molda, Jesus. Nós estamos aqui para dizer: tudo é teu. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, a minha vida, a nossa vida é tua, Jesus. Senhor, queremos reafirmar a participação no corpo e no sangue de Jesus esta noite. Queremos reafirmar o nosso lugar em Jesus, comendo do corpo de Jesus. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem vida em si mesmo e não entrará em condenação, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus, nós queremos essa ressurreição. Queremos estar unidos, Senhor, a todos aqueles que vieram antes de nós, aqueles que morreram de modo violento, aqueles que morreram de modo natural, aqueles que morreram de qualquer maneira, mas que dormiram em Cristo. Nós nos unimos a esta igreja militante, onde ela quer esteja, onde ela estiver, tomando o pão. Diz a palavra de Deus: tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos todos juntos, como diz a palavra, tomar do corpo de Jesus. Quem participa desse pão é seu irmão, viu, irmão? É irmão, tem o sobrenome de Deus Pai. Essa pessoa que está perto de você, participou do pão, é seu irmão. Você divide com ele alegrias, você divide com ele momentos felizes, você divide com ele lágrimas. Ele não é melhor que você, nem pior que você, é seu irmão. Antes de você tomar o cálice, eu quero que você faça um carinho nessa pessoa que está perto de você. Faz um carinho nele. Eu te amo, meu irmão. Faz um carinho singelo. É irmão mesmo, querido, irmão. A gente divide o ano todo as nossas alegrias. Quantas formaturas, quantas coisas a gente celebrou junto, quanto casamento. A gente brinca até agora, Senhora e Senhor Carvalho. A gente brinca. Hoje celebramos 2 casamentos aqui. E ainda tem outro. Queria que ficasse em pé. André e Nilce, nossos irmãos. É meu irmão André e Nilce. Hoje estão celebrando 3 anos de casado. Eu queria que a gente agradecesse ao Senhor por essas vidas, ao Senhor. Não pode nem aplaudir, porque senão cai o cálice, né? Mas que Deus abençoe vocês. Viu? Você é meu irmão, nós somos irmãos. Irmãos de alegria, irmãos de tempo, andada juntas, né? Que Deus abençoe vocês. Nilce tem quase o meu nome, né? Glória a Deus. Pega o cálice agora. A Bíblia diz: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, Jesus, tu vais voltar. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos todos participar desta aliança de sangue com Jesus. Glória, glória. Pode cantar. Glória, glória. Glória, 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 glória a Deus. Cristo, tudo que eu sou é teu.
Adebaramangada Shaina Falasse Pianogono. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por Deus. Você pertence a Jesus. Esse ano novo é de Jesus. Jesus vai conduzir você, teu destino, teu futuro, tuas finanças, tua família. Casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por teu, tudo teu. Aleluia, aleluia. Amados, um símbolo bem simples, bem singelo de tudo que aconteceu hoje à noite. Foi bem pensado aqui para você, bem singelo. Vocês viram o partir do pão, mas preste atenção. Quem foi que partiu o pão para vocês? Quem foi? Foram os pastores? Eles partiram o pão. Na verdade, eles representam o próprio Jesus. E é interessante, qual é o papel de qualquer ministro do Evangelho? O meu. Qual é o papel de qualquer ministro? Não é servir? A Bíblia não diz isso? Aí ele falou, quem é? Aí Jesus fala assim, eu sou como aquele que serve. Eu sou como aquele que serve. Esses são servos do Senhor, que passaram o ano inteiro servindo ao Senhor, entregando vida, repartindo tempo, repartindo preocupação, repartindo oração, repartindo palavra. Esses homens repartiram palavra, repartiram aconselhamento. Ontem, às 7 da manhã, o Wellington pegou o carro, foi para o sertão, tratar de um tema, de uma demanda. 6 horas da tarde, voltou lá em casa, estava eu e Mateus, ficamos até mais tarde conversando, ministrando, discipulado. Saiu de manhã, ministrou uma tremenda bênção, voltou, repartia a vida. Eles são exemplo. E, sinceramente, eu digo, irmãos, é que eu conheço essas vidas. É um privilégio essa igreja, esses pastores que vocês têm. É um privilégio. Você olhar para as esposas e você vê a interação, a integração. Você vai para os filhos, você olha para as vidas deles. Apresentei a Aninha aqui. Eles são uma joia, um tesouro para essa igreja. A igreja pode dizer amém? Se manifeste se você concorda com isso, você aplaude ao Senhor por eles. São isso, vocês são isso. Wellington, faz uso da palavra agora, enquanto a gente recolhe os cálices. E ele faz uso da palavra para a gente... Obrigado, pode ficar aí, pode ficar aí.